Aleluia. Graças a Deus. Senhor, rogamos a Ti que nos visite hoje. Que nos envolvas com Tua santidade, Senhor. Tua palavra diz que não há homem que não peque. É por Tua graça, pelo sangue bendito de Jesus, que nos aproximamos de Ti, Senhor. Com confiança, em plena certeza de fé. Qualquer um de nós, Senhor, se aproxima de Ti em qualquer momento de nossas vidas, apenas pelo sangue de Jesus. Nos deste Teu Cordeiro bendito, Senhor, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi oferta pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, Senhor, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. E hoje está sentado à Tua direita e vive para interceder por nós. É por Jesus, Senhor, que nos movemos a cada dia e que nos reunimos aqui hoje. Para a Tua glória, Senhor Deus. No nome de Jesus. Aleluia. Amados, vamos compartilhar algo hoje sobre santificação e um viver piedoso. E eu peço que vocês abram a Escritura em 2 Coríntios capítulo 6, do verso 16 a 18, e sigamos até o capítulo 7, verso 1. Diz assim: habitarei e andarei entre eles. É a segunda parte do verso 16. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O apelo do Espírito Santo é que aperfeiçoemos a nossa santidade. Ou seja, a nossa santidade deve ser crescente. Ela não é estagnada, não é estável. Ela é dinâmica e deve crescer e deve ser aperfeiçoada. E vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Eu tenho, nos últimos anos, feito um exercício consciente de me livrar de alguns vícios, eu chamo de vícios igrejeiros ou teológicos, de interpretação das Escrituras, tentando desenvolver uma disposição mental de tomar as Escrituras e ver o que está escrito ali, sem nenhum pressuposto teológico em minha cabeça. O tempo que estivemos na África do Norte, ou no norte da África, nos ajudou com isto. Estávamos compartilhando com a Tami, que veio receber o Senhor depois, e havia apenas 15 dias que ela tomou conhecimento que existia a Bíblia na sua língua, porque ela achava que não existia Bíblia na sua língua. Nos primeiros momentos nós não falávamos sobre isso, porque não sabíamos qual era a disposição de coração dela, e há muitas histórias de denúncias e tal. A Bíblia é um livro proibido por lá. Mas quando tomamos confiança de que ela estava na atitude correta e com um desejo genuíno de receber o Senhor, lhe compartilhamos sobre a Escritura, lhe mostramos uma Bíblia em árabe. Lá eles chamam de Kitab al-Muqaddas, livro santo. Assim os cristãos árabes chamam a Bíblia. E ela estava encantada. E começamos a ler. E ela pedia: por favor, leia de novo. E lemos uma passagem. Dizia: por favor, leia de novo. Tudo era muito novo para ela. Mas o que mais me encantava, e muitas vezes eu tinha que me segurar para não chorar, é que ela bebia aquelas palavras. Ela se encantava com aquelas palavras.
A sua mente era virgem com respeito a qualquer premissa teológica. O que estava escrito era simplesmente o que estava escrito. E ela recebia assim. E quando lhe falamos que Deus se importa conosco a tal ponto que nos mandou seu Filho para viver como homem, para se identificar com a fraqueza humana, para conhecer as limitações e as dificuldades do homem que vive na carne. E o pai dela estava vendo uma dificuldade muito grande lá. Ela orou com muita simplicidade. Ela disse: Senhor, no teu livro diz que tu socorres as pessoas. Então socorra meu pai, porque o teu livro diz que o Senhor faz isso. E às vezes o nosso pré-conhecimento e as 1000 leituras que muitos de nós faz ou já fez interfere em nossa simplicidade em receber a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse que deveríamos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Quando lemos esta palavra em Mateus 6,48, nós a recebemos assim, como está ali. Nós cremos e entendemos que o que Jesus quis dizer era exatamente isto: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou em nossa cabeça já tem os filtros necessários para dizer que não é exatamente isso que Jesus queria dizer. Mas, amados, se nós cremos que era isto que Jesus estava dizendo, que o que ele quis dizer é que ele espera que nós sejamos perfeitos, como é perfeito Deus, o Pai que está nos céus. Se nós queremos assim, com essa simplicidade, então nós precisamos rever nossos caminhos. Em Hebreus 12, verso 14, há uma advertência muito grave. A palavra do Senhor diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu fiquei pensando, nós cremos nesta palavra, e usei um outro aspecto do ensino bíblico para comparar algo que nós cremos mesmo e praticamos com muita coerência, que é a questão do recasamento. Nós cremos que o casamento é único e todos os recasados estão vivendo uma situação de adultério. Essa é a nossa fé e essa é a nossa prática. Não é apenas o nosso ensino, é a nossa prática. E muitos de nós tiveram situações dramáticas envolvendo essa questão de recasamento, como pastores ou em nossas famílias. Eu tenho vivido as duas coisas. Alguns de nós pagou um preço alto porque crê que todo recasamento é uma relação adúltera. E não nos importamos com as consequências disso. Há entre nós gente que era recasada e separou-se e vive sozinho ou vive sozinha porque crê que é assim. Mas, amados, nós nos comportamos com tanta definição nesse aspecto porque cremos que esta é a vontade explícita de Deus na sua palavra. Mas a mesma palavra diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem nos pode fazer pensar que alguém será salvo sem santificação? Quem de nós pode se atrever a pensar que sem santidade um dia verá o Senhor? E qual é o nível de santidade que Deus está esperando de nós? A palavra de Deus diz que Ele não poupou a anjos quando pecaram, e não poupará homens que se rebelem contra a sua vontade. E eu pergunto assim: alguém recusar-se conscientemente a ser santo, como é santo o Pai que está nos céus, não é rebelião? Não é o Senhor quem diz: sede santos, porque eu sou santo? Se nós estabelecemos um limite a essa santificação por conveniências circunstanciais nossas,
Nós estamos em franca rebelião contra a vontade desse Pai perfeito? Amados, eu estou convencido que nós vivemos, e não me refiro apenas a nós aqui como congregação, esse nós é abrangente. Eu estou convencido que a Igreja de Deus, vamos colocar assim, no mundo, vive uma crise de falta de temor de Deus. A palavra de Deus diz que o temor de Deus afasta o homem do mal, aparta o homem do mal. Mas esse temor, em muitos círculos, tem sido substituído por uma coisa que eu tenho chamado de intimidade profana. Há uma intimidade fácil com Deus. Há muita gente se referindo a Deus dizendo papai, ou paizinho. Que bom se de fato há essa relação de intimidade. Mas o Senhor, em Malaquias capítulo 1, verso 6, ele diz assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Essas palavras ditas pelo profeta Malaquias, palavra de Deus, não faz eco com o que Jesus disse? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, eu tenho buscado resgatar em mim o necessário temor pelas advertências do Senhor. Ele é o dono do reino, e Ele está dizendo, não adianta me chamar Senhor, Senhor, se você não faz a vontade de meu Pai que está nos céus, você não entra no reino dos céus. E aí, irmãos, temos uma derivação enorme de teologias. Fomos justificados pela fé, não é por obras. Pode ser. Mas quando eu pego todo esse bloco de teologia, põe do lado e ouço o que Jesus diz, Ele está dizendo simplesmente isso. Se você não fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, você não entra no reino de Deus. Ponto. Qualquer variação teológica que eu busque precisa adequar-se a isto e não o contrário. Porque esta é a afirmação do dono do reino. Há muitos conceitos também sobre o temor de Deus. Eu já ouvi de tudo sobre o temor de Deus. Mas vamos ouvir o que a Escritura fala sobre temer a Deus? O que é mesmo temor de Deus? Salmo 119, verso 120, Davi diz assim: arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Davi tinha medo. Davi sabia que estava lidando com alguém que poderia condená-lo, exaltá-lo ou derrubá-lo. E Davi temia. Temor, amados, é temor. Não tem aí um sinônimo, um adjetivo mais leve. É temer. E quando eu temo, eu fico com medo. Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como é que nós explicamos isto? O que é desenvolver com temor e tremor? Quando Deus quis restaurar Jerusalém, lá em Neemias está escrito: Deus buscou entre os homens aqueles que tremiam da palavra de Deus. Deus buscou homens que não negociavam sua palavra, mas tremiam daquilo que o Senhor disse. Em Hebreus 12, 28 e 29 diz: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O apóstolo está advertindo que nós temos que servir a Deus com tremor e temor, porque Deus é um fogo consumidor. E ninguém poderia definir melhor isso do que o próprio Jesus. Sabe o que Jesus disse? Não temo aqueles que podem matar o corpo e não podem nada contra a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no fogo do inferno tanto a alma
quanto o corpo. Porque foi mesmo que Jesus disse que nós deveríamos temer a Deus? Nesse texto? Por que alguém deve temer a Deus? Não entendi. Hã? Pode fazer perecer a alma. Eu devo temer a Deus, porque Ele pode, se Ele quiser, fazer perecer no fogo do inferno a alma e o corpo. Eu temo que alguns perderam esse santo tremor. Aí eu chamo isso de intimidade profana, característica daqueles que de fato não conhecem a Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: porque alguns de vós ainda não conhecem a Deus, e isso digo para vergonha vós. E aqui de novo eu me lembro desses vícios igrejeiros. Eu não quero perder de vista que quando Jesus disse que eu devo temer a Deus, é que Ele pode me lançar no inferno. Ele pode. Então eu temo. Quando a Escritura diz sobre a igreja de Jerusalém, lá no início do livro de Atos, que em cada alma havia temor. Ali o Senhor está dizendo, o Espírito Santo quer nos comunicar, que cada um daqueles irmãos, cada um deles, aquela multidão, que primeiro foram 3.000, depois mais adiante vimos que o número chegou a 5.000 homens, sem falar de mulheres. Dificilmente haveria mais homens que mulheres. Ali devia ter pelo menos uma multidão de uns 10.000, no mínimo. Mas em cada uma daquelas vidas havia temor. Sabe o que isso me traz à mente? Eles não precisavam ser vigiados, porque eles vigiavam. Em cada alma haver temor significa que eles viviam em um estado de atenção, de vigilância, cuidando para não desagradar a esse Deus, que a Escritura diz: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aquela gente vivia assim, impactada com a presença de Deus, impressionada em seu espírito pela santidade de Deus. E eles não queriam desagradar a Deus. Então não havia pergunta do tipo: mas isso aqui é pecado? Uma vez alguém veio perguntar: mas, um jovem, né, um rapaz, usar brinco é pecado? Aí eu faço um esforço grande, porque o meu impulso é ficar zangado com essas perguntas. Eu disse: a quem você quer imitar? Ney Matogrosso? Gilberto Gil? Foi você que criou essa onda de botar brinquinho na orelha? Quando se teme a Deus e se anda em vigilância, não tem espaço para esse tipo de pergunta. Um monte de bobeira fica de fora por consequência imediata, porque se quer agradar a Deus. Não se quer simplesmente chegar aos céus pela fé, se quer agradar a Deus. Deus é santo, então eu quero ser santo. Quanto santo? Tão santo quanto Ele. Foi essa a medida que Ele estabeleceu. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso tem que atingir todas as áreas da minha vida. Aqueles irmãos de Jerusalém estavam impactados. Eles sabiam que tinham sido livres de uma grande condenação e não queriam chegar mais perto disto. Queriam afastar-se, caminhar sempre para longe do estado em que foram encontrados por Jesus e foram libertos. Não queriam estar ali no limiar. A falta desse temor, amados, faz com que muitos filhos de Deus flertem com o mundo. Fica de paquera. O sujeito não se lança no pecado, não cai no mundão, como se diz, mas fica olhando para ele com a cara de gato faminto, assim, de gato pidão, meio com inveja do mundo. É como uma vez alguém disse, no tempo de escola,
abordado pelos colegas, convidado para participar de uma situação de pecado, o irmão disse: rapaz, eu quero, mas eu não posso, eu sou crente. Mas sua resposta é o contrário: eu posso, mas eu não quero. Eu sirvo a Jesus, pertenço a Cristo. Essa atitude de flerte com o pecado produz pelo menos 3 situações que desagradam muito ao Senhor. Primeiro, nos expõe ao pecado. Se eu chego muito perto, eu fico exposto. E aí é o contrário da ordem de Jesus, quando disse: vigiai e orai para não entrar em tentação. Jesus disse isso no Getsemane para Pedro, João e Tiago, quando os encontrou dormindo. Ele disse assim: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A ênfase, amados, não está na prontidão do espírito. A ênfase está na fraqueza da carne. Jesus não disse assim: Pedro, João e Tiago, fiquem tranquilos, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não foi isso que ele disse. Disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por causa disso, vigiem e orem para não entrar em tentação. A maioria dos problemas, amados, é quando o discípulo entra em tentação, porque é difícil recuar. Lá no interior se usa a expressão assim: a vaca foi pro brejo. Vocês têm ideia do que é isso? Vai lá o vaqueiro tocando gado pelo pasto, mas tem um brejo, é um local alagado, e a vaca entra no brejo. Aí é um problema, porque ela não consegue sair sozinha do brejo, e ela pode morrer ali, atolada e afogada. O cachorro que ajuda o vaqueiro a tocar o gado não pode entrar no brejo para atiçar a vaca para sair. Aí o vaqueiro tem que descer, tem que laçar essa vaca, tem que amarrar numa sela do cavalo, esticar, e outro vai por trás e empurra para tirar a sujeita da vaca do brejo. Quando o discípulo entra em tentação, é uma vaca no brejo. É uma encrenca livrá-lo. E tem gente que com frequência entra em tentação, porque está perto do pecado. Está pertinho, flertando com ele, fazendo esse jogo perigoso. Até onde eu posso ir? Até que dá, mas até que não dá. Peraí. O Espírito nos convoca, amados, a nos afastarmos dessa zona. Temos um alvo, para lá caminhamos. Se olhar para trás, quanto mais distante do mundo, mais seguros. Quando Jesus disse que a carne é fraca, Ele quer nos lembrar, amados, que carne não se converte, carne não se transforma, carne não se purifica, a carne para nada presta, disse Jesus. A carne não vai herdar o reino dos céus. A carne não está sujeita à lei de Deus. Você acha que vai estar sujeita à tua experiência? Você acha que a carne vai respeitar a tua maturidade? Ela não se sujeita a Deus. Por isso temos que andar no Espírito, porque andar na carne é caminhar para a morte. Todos aqueles que confiaram na sua experiência e maturidade caíram. Eu digo mais para vocês: os maiores escândalos na igreja não acontecem com novos, acontecem com antigos, acontecem com pastores, acontecem com líderes que se tornam confiantes, são maduros, são experientes, têm discernimento e se esquecem que a carne é fraca. Então, primeira consequência é que ficamos expostos à tentação. A segunda consequência é que esta paquera com o mundo desonra o nome de Deus. Amados, a Bíblia fala que é uma nuvem de testemunhas. Não sei bem o que é isso, mas imagino que envolva os homens, envolva os anjos,
que envolve também os amados do passado que estão no Senhor. Mas seja como for, o nosso caminhar diário tem implicações espirituais e eternas. Eu imagino que Deus, aqui e ali, se vira para o diabo e fala: veja ali, ó, são meus filhos, são santos que há na terra, são os notáveis, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não está escrito assim no Salmo 16, verso 3? Quanto aos santos que há na terra, são os notáveis, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mas às vezes eu penso que aqui e ali o diabo diz para o Senhor: olha lá, são teus filhos, né? Há uma desonra ao nome de Deus quando não vivemos de acordo com a vocação para a qual nós somos chamados. Uma terceira coisa, amados, é que essa atitude de flerte com o mundo, eu quero insistir nessa palavrinha, evidencia uma insatisfação com Deus. Era como se dissesse ao Senhor: tu não és suficiente para mim, eu preciso desse acessório aqui. E como você vai passar no céu sem esse acessório, se Deus não te satisfaz? Como tu vais viver na glória eterna sem esses acessórios mundanos? O Senhor tem em nós o seu prazer. Não deveria estar nele o nosso prazer completo? Há uma figura que pode nos ajudar a entender isto. Quantos casados tem aqui além de mim? Homens, só os homens que vão para cima aí. Pois bem, imagine que a tua esposa é para você o que a minha é para mim: eleita, preciosa, amada, separada, exclusiva. Seja para ti somente, diz a Escritura, e não para outros contigo. Jardim fechado, fonte selada. Agora imaginem que todos os dias, quando você chega do trabalho, está a tua esposinha de papo com o vizinho. O sujeito é um reconhecido mau caráter, ente ruim, afamado de que anda por aí mexendo com as mulheres dos outros. E está a tua mulher lá de papo com ele. Meu Deus, você olha, encosta e diz: meu vizinho, tal, mano. Ao segundo dia você encontra de novo. E o terceiro dia você encontra de novo. Amados, ainda que essa esposa nunca tenha qualquer intimidade com aquele sujeito, ela expõe você ao ridículo, expõe você à vergonha, expõe você ao vexame. O que fazemos com o nosso noivo quando flertamos com o mundo? Não expusemos ao vexame? Não expusemos o testemunho de Deus à vergonha? Deus tem ciúmes de nós, amados. Deus nos quer só para si. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos comprou com sua vida. E Deus não quer dividir-nos com nada nem ninguém. Ou somos totalmente dele, ou não somos dele. Ninguém se iluda. Se você não é totalmente do Senhor, então você não é dele. Em Tiago capítulo 4, versos 4 e 5, o apóstolo está acusando aqueles irmãos de serem infiéis e adúlteros. Mas quando olhamos o contexto, se percebe que ele não está falando do adultério literal humano. Eu entendo que essa palavra forte é usada porque aqueles irmãos não estavam vivendo com uma noiva exclusiva do Senhor. Então eram encontrados infiéis, então eram encontrados
como adúlteros, porque desonravam a sua aliança e compromisso com Deus. Não viviam só para Ele, não estavam para Ele. Em seu coração e em sua prática havia reservas, e a sua dedicação não era absoluta. Em Efésios 4:30 fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Essa expressão é usada em várias partes do Novo Testamento. O Espírito com o qual fostes selados. Aquela garantia de que pertencemos a Ele. E quando Ele voltar, Ele vai saber identificar aqueles que são seus pela presença do Espírito Santo nestes. Aí o apóstolo adverte e diz: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quando flertamos com o mundo, causamos-lhes tristeza. Em 1 João 2, 15 a 17, a palavra de Deus adverte, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Veja bem, não é só uma questão de não amar o sistema pecaminoso do mundo, é não amar nada que seja desse sistema. Não amar. Não tem que ser importante para você nada do que é do mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês já pensaram na gravidade disso? Que amar o mundo significa perder o amor do Pai? É como se eu amo o mundo, então eu sou dele, não sou mais do Pai. Nós podíamos pensar em pontuar algumas coisas, e talvez o façamos no meio do caminho, sobre o que seria não amar o mundo nem as coisas que no mundo há. E o apóstolo segue dizendo assim: porque tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, seus desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não pertence a Deus, mas ao mundo. Então, não queiram nada que é daí. Em Efésios capítulo 1, verso 4, está escrito que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E para quê? Nos elegeu, nós fomos eleitos por Deus para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nós não passamos rápido por esta palavra? O que é alguém irrepreensível? Alguém que não é passível de repreensão. Alguém que não precisa ser corrigido. Deus nos chamou para sermos assim, santos, separados do mundo, separados para Ele, exclusivamente deles, irrepreensíveis. Aí completa diz assim: perante Ele, e em amor nos destinou para Ele, nos predestinou para Ele. Eu estou me detendo nessa palavrinha, perante Ele. Sermos santos e irrepreensíveis, onde, como? Aqui não se fala, creio, de uma posição física, geográfica, mas de uma posição espiritual, de uma atitude de quem vive em sua presença, diante dele, santos e irrepreensíveis diante dele. O discípulo não pode nunca experimentar o que Jacó experimentou quando acordou do sonho e disse: em verdade, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Jacó disse isso. Mas, amados, nós temos que andar na consciência de que Deus está ao nosso lado, em todos os lugares por onde andamos, e que o Senhor ao nosso lado, Ele precisa estar confortável para olhar o que olhamos e para ouvir o que ouvimos e se agradar das palavras que falamos ou dos gestos que fazemos. Está o Senhor confortável ao nosso lado por onde andamos? Nos ambientes por onde passamos,
Deus está tranquilo dizendo: meu filho, eu tenho prazer nele. O Senhor podia dar testemunho de Jesus, dizer: esse é meu filho amado, nele tenho prazer. Na carpintaria, na rua, na sinagoga, onde estivesse, eu tenho meu prazer nele. Deus nos chama de santos, nos chama de notáveis, e diz que tem seu prazer em nós. Agrademo-lo. Amados, a melhor maneira de demonstrar nossa lealdade ao Senhor não é nos expondo ao pecado e à tentação, é nos esquivando dela. Amo minha esposa, a elegi para ser minha. Lá pelo 2º ano do nosso casamento tivemos uma crise difícil. Eu entrei em crise. Eu fui como diz o baiano, abestalhado. Eu cheguei a pensar assim: casei com mulher errada, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Aí me lembrei de um conceito que havia aprendido há muitos anos atrás: amor não é um sentimento, é uma decisão. E eu pensei: eu não tenho o direito de fazer isso com ela. Eu a elegi, a escolhi, é minha, e é para ela que eu vou viver. Vivo para ela. Toda paixão e todo encantamento foi reconstruído em cima dessa base sólida de uma aliança em Deus. Posso dizer com segurança, estou bem mais apaixonado agora que antes. Mas, irmãos, isso não me isenta de ser tentado, não, por outras mulheres. Eu sou tentado. O mundo está complicado, é muito apelativo. O que faço eu para demonstrar minha lealdade e amor à minha esposa, com quem estou aliançado? Vou dizer: não, eu não tenho olhos para nenhuma outra. Meus olhos são só para minha esposa. Então eu posso andar em qualquer lugar e olhar qualquer coisa, porque meu coração é só dela. Faço isso? Não sei o que fazem vocês. Eu corto volta em ambientes onde eu sou exposto à tentação, porque quero ser leal a ela. A melhor maneira de demonstrar lealdade não é nos expondo para provar que somos fortes, é nos esquivando, é fugindo, é nos distanciando. O mundo tem seus atrativos, amados, e a nossa alma agitada nos tem impedido de desfrutar da glória e do gozo da companhia de Cristo. E cada vez mais somos atraídos pelos atrativos do mundo. Você quer saber de uma coisa? Alguns não gostam muito de pensar em morte. De vez em quando eu paro para pensar. Acho que eu me identifico com o que Paulo fala lá em Coríntios, do desejo de se livrar desse tabernáculo. Não para ser despido, mas ser revestido da sua habitação celestial. Mas sabe por que é que eu penso tanto nisso? E eu penso mesmo, vontade de ir embora daqui. Um dos motivos é: eu não quero mais ser tentado. Eu quero poder desfrutar de Deus, de sua presença. Não gosto do mundo, já não estou gostando nem da terra. Queria ver Deus. Fomos criados para Ele, somos eternos, o prefiramos. Mas, amados, esse negócio chamado carne, diz a Bíblia, aqui não habita bem nenhum, e ela só se inclina para o pecado. Por que então que eu vou alimentá-la? Por que então que eu vou criar a oportunidade para que ela se incline mais ainda? Não me basta a simples fraqueza da carne? Mas quantas vezes nos expomos tolamente ao pecado? Pois bem, voltemos ao texto de 2 Coríntios 6, 16 a 18 e 7, verso 1. Lá diz assim: separai-vos, retirai-vos do meio deles. Mas o que é que significa isso?
Significa que agora vamos construir mosteiros e nos meter lá dentro, como os monges da Idade Média e muitos de hoje? Separar do mundo seria isto? Mas como é que a gente concilia isto com a palavra de Cristo que diz que nós somos sal da terra e luz do mundo? Como conciliar isto com a palavra de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 5,10, quando ele diz que nós não deveremos ter comunhão com os impuros, com os injustos, com os ladrões? Ele diz, não os deste mundo, porque nesse caso terias que sair do mundo. Ou seja, o Senhor não quer que saiamos do mundo, só quando morrermos. Em 2 Coríntios fala que nós somos embaixadores de Deus, 2 Coríntios 5,20. Então nós não temos que sair fisicamente do mundo, nós temos que guardar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito das contaminações do mundo e reprovar as obras do mundo. Identificar, reprovar, rejeitar e testemunhar contra as obras do mundo. Uma vez Jesus disse aos seus irmãos, o mundo não vos odeia, mas a mim me odeia. E por que o mundo me odeia? Porque eu dou testemunho contra as suas obras que são más. Jesus não fugiu do mundo, mas ele se separou do mundo e testemunhou contra o mundo. E muitas vezes a nossa comodidade nessa relação com o mundo é porque nós não damos testemunho contra as obras do mundo que são más. Bom, o que faremos então? Vamos criar uma série de regras de comportamento, de procedimento. Isso pode, aquilo não pode, isso sim, isso não. Como tantos segmentos evangélicos fizeram ao longo dos anos. E qual foi o resultado deles? Nada de interessante. Eu convivi com isso 30 anos. Proibições e uma lei externa não produz santidade. O que faremos então? Amados, nós não vamos criar regras nem legislar onde Deus nunca legislou. Mas estamos orando para que esteja sobre nós o espírito de temor do Senhor. Quando lemos em Isaías capítulo 11, versos de 1 a 3, fala que sobre ele repousava o espírito de temor do Senhor. Sobre Jesus. Jesus andou sobre a terra e sobre ele repousava o espírito de sabedoria, de conhecimento, mas também espírito de temor do Senhor. Nossa expectativa, amados, de oração, é que em cada alma haja temor. Olha para a igreja que serve na tua casa e se pergunte, em cada alma aqui há temor? Temem a Deus? São separados para Ele? Vivem para Deus? Temos que nos perguntar, em cada circunstância que enfrentamos, como faria Jesus? Essa semana eu estava conversando com um discípulo, um jovem discípulo, muito precioso, muito querido, e discutíamos sobre comportamentos. Eu disse para ele assim, imagine como andaria hoje aqui entre nós o jovem Jesus de 24 anos de idade, a idade que você tem. Como Jesus faria? Ele é teu alvo. Imite-o. Pense nisso. Como Jesus faria? Aqui eu começo a pensar, outra vez, em algo que tem sido recorrente ao meu coração, à minha consciência, já há uns tantos anos. Pensa assim, o nosso alvo é ser igual a Jesus. A primeira vez que eu ouvi esse negócio de que Deus quer que sejamos como Jesus foi em 1988. Um retiro de pastores, eu nem pastor era ainda. O Marcos me botou embaixo do braço, me carregou para lá no Dom Amando com Ivan Baker e Moisés Cavalheiro. Pela primeira vez ouvi com clareza uma exposição sobre o propósito eterno de Deus. Aquele negócio deu um giro de 180 graus em minha cabeça. Eu andava para lá, mudei para cá. Assim, não é bastante ser salvo.
me é bastante crer. Eu tenho que ser como Jesus. Menos de 2 anos depois, eu estava aqui reunindo com vocês. Primeiro encontro de discipuladores que eu vou, está lá o Benitinho, com um gráficozinho. Irmão, nosso alvo, isso foi em 1990, nosso alvo, ser igual a Jesus, em seu caráter e serviço. Eu tenho até hoje um papelzinho lá, as minhas anotações. Irmãos, eu criei naquilo. Eu comecei a pregar o reino de Deus. Os discípulos se convertiam. Eu comecei a dizer para eles que eles tinham que ser como Jesus. Mas passaram-se 21 anos, desde a conversa com o Benito, e 23, desde que eu vi Ivan Baker falando desse assunto. Eu comecei a me perguntar, eu estou mesmo mais parecido com Jesus desde lá? Como eu posso aferir isto? Como posso saber? Aí busquei referências práticas. Confesso que ainda não chequei, mas está aqui na minha mente por fazer. Quando minha esposa pensa em mim, ela me conhece bem. Quem mais conhece meus rabujos é minha esposa. Os nó pelas costas, como dizia minha avó, ela conhece todos. Passado esse tempo, será quando ela pensa em mim, na minha forma de reagir, no meu comportamento doméstico, me traz alguma lembrança de Jesus? Quando meus filhos meditam sobre Jesus, em algum momento eles se lembram de Evangevaldo? Ou nem lhes ocorre que dentro de sua casa há um homem que se pareça com Cristo? Amados, se não lhes ocorre, há um grande problema comigo. Porque eu criei há 23 anos atrás que Deus queria que eu fosse como Jesus. E eu ensinei isto. Isso não pode ser uma definição de ministério, amados. É meu alvo pessoal. É teu alvo pessoal. Antes de fazer discípulos, teu alvo é ser como Jesus. Isso define minhas decisões? Isso influencia minhas reações? Orienta meu comportamento? Em casa, no trabalho, em todas as minhas relações? Ou estou tomado pelo ministério e me esqueço que o ministério consiste justamente em ensinar as pessoas a serem como Jesus? Há outra referência que eu busquei, estou buscando. Há 20 e poucos anos atrás, 21 anos atrás, começamos a batizar os primeiros discípulos. São mais de 20 anos, tornaram-se meus amigos, frequentaram minha casa, viveram crises minhas, familiares, problemas, tribulações, me conhecem, entraram na intimidade da minha casa. Passado 20 anos, esses irmãos me admiram mais ou eles me suportam? Eles olham para mim e pensam, puxa, o que aquele cara disse é verdade. Ele está buscando ser igual a Jesus. Eu preciso continuar imitando a ele. Ou eles se desencantaram. Minha vida os desafia. A vida de vocês desafia seus discípulos. Eles olham para vocês e são desafiados a quererem ser parecidos com Cristo. Pois, amados, se não é assim, algo está errado conosco. E eu não posso seguir com esse discurso. A nossa entrega e consagração ao Senhor é imediata. Isso é uma das coisas interessantes que eu aprendi aqui. Consagração não é um estágio avançado. A consagração é condição para entrar no reino de Deus. Ou eu me consagro a Cristo, ou eu não pertenço a Cristo. E se não pertenço a Cristo, por acaso estarei salvo? Isso é ridículo. Então a nossa salvação é fruto de nossa consagração. Ou seja, mudando aqui a colocação, a nossa consagração é condição para a nossa salvação. Mas, amados, a nossa santificação, ela é crescente. Quanto mais conhecemos de Cristo, e eu conheço mais de Cristo hoje do que há 20 anos atrás, quanto mais conhecemos dele, quanto mais conhecemos a vontade de nosso Pai que está nos céus, mais temos condições de obedecê-la, de cumprir
e de agradar a sua vontade? Porque, amados, a condição para sermos obedientes, para seguirmos agradando ao Senhor, já nos foi dada, o seu Espírito Santo. Então, eu só preciso agora conhecer o que Ele quer e cumprir. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma netinha, 1 ano e meio. Ela conhece quase nada da vontade dos pais. Quase nada. Daqui a 2 anos, ela vai conhecer muito mais. Daqui a 5 anos, muito mais ainda. E estará em condições de melhor agradar seu pai e sua mãe. Ou de se rebelar contra eles. É filha, deve obedecer, pode obedecer. Somos filhos, podemos e devemos obedecer. À medida que andamos e crescemos, conhecemos mais da vontade de Deus, então podemos obedecer mais. Era para ser assim. Mas é assim? Tem acontecido conosco assim? O que a maturidade produziu em nós? O mesmo que dizem no mundo sobre o casamento? Já ouviu o sofisma do mundo? Quando o amor amadurece, esfria. Isso é mentira. Amor não esfria. Amor cresce. Quanto mais maduro, melhor. Na nossa relação com Deus não é diferente. Agora, às vezes vemos em alguns irmãos que a maturidade produziu um fruto esquisito. Eu vou pontuar com uma pergunta: o que é que a minha maturidade fez comigo? Me tornou mais confiante na minha relação com o mundo? Ou me criou o temor de Deus, me fez afastar mais do mundo? Se a tua maturidade te deixou mais confortável para lidar com o mundo, você está em grande risco. Se a tua maturidade não te afastou do mundo, você está em grande risco. Que Jesus fez 33 anos, homem maduro, e manteve-se longe do mundo e do pecado. Há uma outra referência, amados, podemos ter sobre o que a maturidade produziu em nós, para saber se de fato estamos indo para lá ou para cá. Você, depois de todos esses anos, está mais consciente da sua maldade? Ou você tem explicações para ela? Irmãos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais consciência tomamos que somos perversos, que somos maus, que nosso coração é ruim, mas temos vergonha de nós. Mas nos ocorre que Paulo diz em Romanos 6, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais. Deus é luz, Deus é perfeito. Quanto mais perto dele eu fico, mais eu me descubro defeituoso. E qual é o fruto disso? Humilhação. Você pode medir a maturidade de alguém por sua capacidade de se humilhar. Quanto mais humilde, mais maduro. Quanto mais orgulhoso e afirmado em si, algo se passa ali. Mas com certeza, não é Cristo sendo formado. A nossa autoridade tem que apontar para uma distância do mundo e tem que apontar para uma atitude de completa humilhação, porque mais consciência teremos de que não prestamos. Em 1 Coríntios 12, 28 diz: Deus colocou os apóstolos na igreja em primeiro lugar, no funcionamento da igreja. Deus age por aí a partir dos apóstolos, para estruturar, para ordenar, para correto ordenar, para fazer esse corpo funcionar. Isso vem pelos apóstolos, está em primeiro lugar. Mas sabe como é que Paulo se sentia? 1 Coríntios 4, verso 9, diz: parece que Deus nos pôs os apóstolos em último lugar, escória de todos, lixo do mundo.
A função é em primeiro lugar. A disposição é de lixo. Isso é maturidade. Isso é aproximar-se de Cristo. Quanto mais perto dele, mais humilhado, mais esvaziado, mais pronto a estar por baixo. Amados, não é só uma questão de ser santo para ser salvo, que está lá, Hebreus 12:14. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ser santo, porque já se é salvo. Eu fui salvo e agora vou ser santo. Eu não me santifiquei e fui salvo. Eu fui salvo pela graça de Deus, sujeitei-me ao Senhor Jesus. Mas agora fui chamado para ser santo. Manter minha santidade é condição para manter-me salvo. Mas eu tenho que mover-me por algo maior do que isso: agradar ao Pai. E aqui alguns se confundem, e confundem aceitação com aprovação. Me lembro que anos atrás, meu filhote, que hoje tem 17 anos, um discípulo começando os seus primeiros passos aí, como discípulo, chegou em casa com a anotação da professora da escola. Ele devia ter uns 8 anos. Comportamento 0. O que eu fiz com o negão? Fora da minha casa! Ele entrou naquela casa sabendo que ele ia dormir na mesma cama, comer da mesma boa comida que a mamãe fez, ter os mesmos abraços, os mesmos beijos, a mesma aceitação. Ele não se sentiu sob risco porque foi reprovado. Ele é aceito na minha casa. É meu filho. Não está sob risco. Todo o meu compromisso de amor e a minha responsabilidade para com ele permanecem intactas. Tomou-lhe umas. Faz parte do amor. Mas ele foi dormir tranquilo, sabendo que era aceito. Mas eu dormi triste, porque ele não era aprovado. Amados, nossa aceitação não está sob risco a cada erro que cometemos. Nós tropeçamos. Nós somos ameaçados de sermos expulsos da casa de Deus a qualquer momento. Mas, amados, que o nosso Papai do Céu olhe para nós e esteja contente. Seus filhos amados, que querem tanto agradá-lo, vivem para Ele. Nem mesmo disputam entre si, porque buscam a paz com todos, porque não são importantes em si mesmos, porque entenderam que não têm direitos a serem reclamados. Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Lemos lá em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 em diante. Ele diz: visto como pelo seu divino poder vos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Tudo nos foi doado para caminharmos, sermos conduzidos à vida plena no Senhor e à piedade. Quando chegamos mais adiante nesse texto, vemos que o apóstolo exorta a que por causa disto, porque Deus nos chamou para sermos participantes da sua própria glória e da sua virtude, a sermos participantes da sua santidade. A Bíblia usa essa expressão. Aí Pedro fala: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. É como se dissesse: amados, Deus chamou vocês para serem santos com Ele, como Ele é. Por causa disso, vocês, que foram chamados para a sua própria glória e virtude, tendo em mãos as suas gloriosas promessas, reúnam toda a vossa diligência e associem com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com conhecimento domínio próprio, com domínio próprio perseverança, perseverança piedade, piedade fraternidade, fraternidade amor, porque essas coisas existem em vós, e em vós aumentando,
fazem com que não sejais nem inativos e nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus em nós não nos imobiliza. Naquela graça hinduísta, parado lá, concentrado, meditando, essa graça nos move a tomar toda a diligência e colocar todo o esforço para acrescentar virtude, conhecimento, perseverança, domínio próprio, e isso ir aumentando em nós. E ele diz que é dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Há que ter, amados, o ingrediente de gratidão. Gratidão a Deus. Você sabe que eu tenho vergonha até hoje dos meus pecados da adolescência? Aquelas coisas que você se lembra, você fica assim, vexado. Eu me sinto assim. Eu lembro de algumas coisas e sinto vergonha. Como é que eu fiz isso? Eram coisas simples aos olhos do mundo, quase ingênuas, mas me envergonho delas. Sabe uma coisa, amados? Nós não podemos nos esquecer da purificação dos nossos pecados de outrora. Quem lança pecado no mar do esquecimento é Deus. Eu tenho que me lembrar. E Pedro fala que alguns, aqui essas coisas estão ausentes, essas coisas que citamos aqui agora, e são cegos, vendo só o que está perto, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Quando nos esquecemos disso, de quem éramos, perdemos a gratidão ao Senhor. Achamos quase que o direito adquirido. Até pensamos que já nascemos santos. E seguimos sem aquele ingrediente gracioso de quem diz: eu preciso dar a minha vida por Jesus. Eu preciso gastar a minha vida por Jesus. Paulo fala em 2 Coríntios 5, 8 e 9 que se esforçava para em tudo lhe ser agradável. Se esforçava. Paulo queria agradar. Noiva apaixonada, o que é que faz? Quer agradar. Mas em vez de essa palavrinha, me esforço para em tudo ser agradável. Falamos que o tema era santificação e vida piedosa. A piedade exige esforço. Concluímos a primeira parte falando disso. Ela mensura a minha disposição de querer agradar a Deus e me exige um esforço deliberado, consciente. Paulo fala a São Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4,7 é uma ordem apostólica. Se exercite nisto. Em 2 Timóteo 3, verso 12, Paulo fala de uma consequência da piedade. Ele diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. E esse texto já me incomodou um montão de vezes. Porque não nos parece que sejamos perseguidos aqui. E será que apenas porque não existe uma perseguição religiosa? Ou será simplesmente porque nós não vivemos piedosamente? Uma vez um irmão chamado André, é conhecido por aí como Irmão André, fundador da missão chamada Portas Abertas, um homem que depois da Segunda Guerra Mundial dedicou sua vida a levar a Escritura para os países chamados fechados. Primeiro países comunistas, depois países muçulmanos também. Onde quer que haja perseguição à igreja, ele está lá para levar Bíblias. E uma vez visitando uma dessas igrejas clandestinas, lá na antigamente chamada Cortina de Ferro no mundo comunista da União Soviética, alguém perguntou assim, um dos pastores perguntou assim: irmão André, como é a perseguição lá no seu país? E ele é holandês. Ele disse: não, lá não tem perseguição. Lá não existe discriminação religiosa. Nós somos livres, podemos pregar a hora que quiser, para quem quisermos. O irmão disse: irmão André, a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido.
O que é que vocês fazem com esse versículo? Ele disse, eu nem sabia onde estava esse texto. Foi olhar na Bíblia e disse, irmãos, não fazemos nada. Ele disse, nunca senti tanta vergonha. Nós vivemos, irmãos, a cada dia, muitas situações em que o nosso testemunho pode implicar perseguição, se vivermos em piedade, se resolvermos denunciar, se resolvermos nos posicionar e contrariar. Avalie sua vida, nosso cotidiano. Comece a pensar. Em quantas situações nós iremos contrariar o mundo e sofreríamos uma reação? Eu creio que Deus nos empurra para isto. Vai chegar um tempo que não vai ser possível ter paz com o mundo, de forma nenhuma. Vai ser guerra aberta. Santos e profanos. Embaixadores conclamando a reconciliação destes com Deus. Em uma batalha constante para resgatá-los. Mas o mundo vai se opor de maneira muito mais ferrenha do que hoje acontece. Agora, amados, nenhum de nós é suficiente para isso. Ninguém é suficiente para essas coisas. Ninguém é capaz. Mas nos foi dado o segredo. A fé. 1 João 5,4 diz assim: essa é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. O Senhor Jesus, quando disse a Paulo que ele fosse ao mundo pregar o Evangelho, ele disse que recebam eles, aqueles a quem Paulo pregaria, que eles recebessem a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Um dia nós cremos que nossos pecados foram condenados na cruz, que nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, nós fomos perdoados e fomos salvos pela fé em Cristo. Pois Jesus diz aqui, amados, que a fé nele também que nos santifica. Serão santificados pela fé em mim. Se eu recebo com tanta simplicidade que meus pecados foram perdoados, eu devo receber com igual simplicidade, pela fé, que eu posso ser santo, plenamente santo. A mesma graça e a mesma fé que me libertou da condenação do pecado, essa mesma graça, essa mesma fé me livra da escravidão e do domínio do pecado. E eu posso viver em vitória todos os dias. Agora, amados, não é automático. Paulo disse assim uma vez: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí ele bota uma vírgula e disse: não eu, mas a graça de Deus em mim. Foi a graça de Deus nele, mas foi nele que essa graça operou. Foi ele quem trabalhou. Foi ele quem se esforçou, foi ele quem se afadigou o mais possível para apresentar todo homem perfeito em Cristo. A graça de Deus não anula meu esforço, ao contrário, ela me deixa livre do pecado para esforçar-me em Deus, para agradar mais e mais a Deus. A graça me capacita para isso, a fé me capacita para isso, a fé me move nessa direção da santificação. Mas eu tenho que ir a essa fonte, eu tenho que vigiar e orar para não entrar em tentação. Pensemos assim: um pássaro, ele voa, ele tem recursos naturais para voar, opera nas asas dele a lei da aerodinâmica, que faz ele vencer a lei da gravidade, então ele pode voar. Essa caneta não voa, ela cai. Esse grampo também, esse copo também. Se eu jogar meretinha, ela cai também. A gravidade não perdoa, atrai tudo para o centro. Mas o pássaro voa. Ele pode vencer a gravidade. O Senhor nos diz que nós podemos vencer o pecado. Não temos que andar prostrados, caídos, vencidos pelo pecado. Podemos ver vitória. Mas, amados, deixa um passarinho sem comer e sem beber. As asas continuam lá. Todo o seu esqueleto permanece intacto. Ele continua tendo todos os recursos naturais para voar.
mas ele não vai voar, porque ele não se alimenta. Ele fica fraco. E podemos nós pensar que podemos viver em vitória sem nos alimentar de Cristo? Ninguém se iluda. Não é uma graça mágica. É uma graça que me capacita para me esforçar e tomar de Cristo a cada dia, e trancar-me em meu quarto a cada dia, e buscar ao Senhor a cada dia, e me debruçar sobre a Escritura a cada dia, e buscar a comunhão com os santos a cada dia, e andar na luz a cada dia, e submeter-me aos meus irmãos a cada dia. Então a graça vai operando e produzindo vida, vida que se renova, que desafia, que estimula. Cada dia em santidade, cada noite você dorme de boa consciência, amados, te anima a no dia seguinte ser santo, mais santo, melhor que ontem. Viver cada dia em vitória, dormir de boa consciência, em paz com Deus. Sabe que o Pai nos aprovou naquele dia, por sua graça, pela fé nele. Nós tivemos que decidir 1, 2, 3, dúzias de vezes durante o dia a fazer aquilo que é agradável a ele. Paulo fala: andai no Espírito e jamais vocês vão atender ou cumprir os desejos da carne. É uma receita simples: ande no Espírito. E mais adiante, no mesmo texto de Gálatas, diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, vocês já têm o Espírito. A vida que vocês têm é no Espírito, pois ande nela. Ande assim. Rejeite o que é o mundo, rejeite o que é pecado, volte-se para Deus, porque você tem o Espírito que lhe dá vida. E isso envolve uma ação consciente. Por isso, Paulo fala em Gálatas 2:20: não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Tivemos uma vez uma conversa com o Ivan Baker, para variar. Ficamos lá encantados com sua vida. E no encontro de presbitério aqui, se perguntou a ele: Ivan, o que você faz na prática para ser o que você é? Ele disse, assim meio surpreendido, disse: não faço nada, é Cristo em mim. E eu fiquei assim, disse: por que o Cristo nele é santo, o Cristo em mim é tão atrapalhado? Qual é a diferença? É o mesmo Cristo, é a mesma vida. E para mim é simples: ele se exercitava na piedade cada dia. A graça nele era operante, porque ele decidia fazer. Fomos livres, amados. Não estamos sujeitos à lei nem ao mundo. Somos livres. Caminhemos para o alvo que nos foi dado. Perfeitos, como é perfeito nosso Pai que está nos céus. Mantemos limpa a nossa consciência a cada dia, para preservar essa fé, porque a consciência limpa preserva a fé. Uma consciência maculada faz naufragar na fé. E a forma de manter essa consciência limpa é luz. O diabo não fica onde tem luz. Andemos na luz, no temor de Deus, sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Cristo. Isso nos ajudará a levantar os muros que tanto falamos aqui o ano passado, 2010, 2009, quando se usava a figura de Jerusalém sendo reconstruída por aqueles que vieram de Babilônia, dos exilados que retornaram a Jerusalém para reconstruí-la. Mas eu percebi algo interessante lendo o livro de Esdras. Antes de Neemias e Esdras chegarem a Jerusalém, uma leva de judeus voltaram para Jerusalém. 80 anos mais ou menos antes deles dois, um grupo de pessoas foi a Jerusalém. Estava lá o profeta Zacarias, estava o profeta Ageu, entre eles. E está lá escrito em Esdras, nos primeiros capítulos, que a cidade estava completamente devastada. O templo estava devastado. Quando Neemias chegou, o templo estava construído. Ele foi proteger a cidade, mas o templo estava de pé. Mas quando aqueles primeiros chegaram, não havia nada. E lá em Esdras 3:3 tem um texto interessante que diz assim: mesmo estando debaixo do terror dos povos de outras terras, edificaram o altar sobre as suas bases
e ofereceram sacrifícios pela manhã e à tarde. Aqueles homens entenderam que a coisa mais importante a fazer era reconstruir o altar. Para que queremos muros se não temos a glória de Deus ali para ser preservada em nós? Esses muros protegem alguma coisa. E o que protege eles? O que esses muros pretendem proteger? O que de mais precioso nos foi dado, amados. Então aqueles irmãos entenderam que precisavam primeiro reconstruir o altar. E o fizeram. Não havia templo, não havia muro, tudo destruído. Os povos de outras terras atacando-os, querendo impedi-los, mas eles ofereciam sacrifícios pela manhã e à tarde. Nós podemos, amados, separar tempo para dedicar-nos a esta adoração. Adorar a Deus, contemplar a Deus, meditar nele, alimentar nossa fé. Não vamos adiante sem isso. Toda a doutrina, todo o ensino, todos os conceitos, todos os princípios não nos farão parecidos com Cristo se não pararmos para adorá-lo. Cada dia. Não de semana em semana, cada dia. Não temos mais dificuldades do que tinham aqueles judeus para levantar aquele altar. Deus diz assim para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Não disse ser perfeito e andar na minha presença. Anda comigo, Abraão, você vai ser perfeito. Andar com o Senhor, andar na sua presença. Fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis diante dele. Andar no Espírito, vigilantes, em oração, temendo a Deus, afastando-se do pecado. Pois bem, amados, há um outro ingrediente que nós precisamos destacar aqui. Estamos falando de tudo que envolve a nossa santificação, tudo que envolve a nossa dedicação ao Senhor, tudo que envolve o nosso chamamento para sermos perfeitos, nossa eleição. Mas há um ingrediente muito importante nisso. No Salmo 11, verso 3, diz assim: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Não tem o que fazer, fica perdido. Pois essa congregação foi edificada sobre alguns fundamentos. A nossa fé foi edificada sobre alguns alicerces muito importantes. E um deles é uma compreensão clara da autoridade e da submissão. Nós nos damos conta que se esse elemento é retirado, nós não conseguiremos ser santos. E o diabo tem se esforçado para atacar isto. E Deus está nos chamando a levantar essa coluna de novo, deixá-la muito clara, que Deus governa tudo por meio de autoridades delegadas. Nós queremos observar alguns aspectos importantes dessa relação de Deus conosco. Jesus em tudo foi agradável ao Pai. Mas há um detalhezinho. Por que ele foi agradável? Ele disse assim: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Pai está sempre comigo, porque sempre faço o que lhe agrada. Alguém pode dizer: bom, mas também o Pai estava sempre com ele, né? Era mais fácil, ele gozava de um tipo de participação do Pai na sua vida que talvez não experimentemos. Mas lá em Getsemane, amados, Jesus estava acossado por tudo que é demônio que se possa imaginar. O Senhor estava debaixo de profundo ataque do inferno para que ele fugisse daquela cruz. E
E diz que a sua alma estava profundamente angustiada. E ele cambaleava. E ele disse aos seus discípulos: a minha alma está angustiada. Ali era o homem Jesus. Deus não tem alma. Aquele homem tinha uma alma que estava angustiada. Ele disse: fiquem comigo e me ajudem, me apoiem, se esforcem comigo, vigiem do meu lado. Chamou seus 3 melhores amigos. Eles não tinham a menor ideia do que se passava ali. E dormiram. No meio da sua angústia, como orou Jesus? Como orou Jesus? No livro de Marcos há um detalhe. Há uma frase que não está nos outros evangelhos. Diz assim: Pai, tu podes tudo. Afasta de mim esse cálice. Deus, não há nada que seja impossível. Pai, você pode tudo. Não me permitas tomar esse cálice. Afasta-o de mim. Aí ele para e diz: contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Vivemos crises assim? A que será que o apóstolo está se referindo em Hebreus 12, quando diz: na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até ao sangue? A obediência de Cristo, amados, foi provada até o sangue, porque ele suava gotas de sangue em plena madrugada, a céu aberto, no monte. Era um lugar alto, era madrugada e era aberto. E ele suava gotas de sangue de angústia. Ele disse: não o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas, amado, Jesus é Deus. Nunca deixou de sê-lo. Ele é o Senhor. Mas ele decidiu obedecer. Era como se o Senhor dissesse ao Pai: daqui para frente, não precisamos mais entrar em conselho. Agora você dá as ordens e eu me submeto. Amados, valeu para Cristo, vale para nós. Me lembro que um desses retiros nossos aí, bem no início de minha caminhada com vocês, lá em Barra de Pojuca, o Sérgio estava ministrando, ele disse: estar cheio de Cristo é estar cheio de obediência. Você pode ter muitas manifestações da graça de Deus e dons do Espírito Santo, mas se você não está cheio de obediência, você não está cheio de Cristo. Talvez a forma mais graciosa de expressar a habitação de Cristo em nós é a submissão. E Deus sabe que nos é doloroso submeter-nos. Nós não gostamos. Nós gostamos de estar por cima, nós gostamos de mandar. Nós não gostamos de nos submeter. Pois então vamos entender um pouco como funciona esse princípio divino. Tudo no universo obedece. Está lá escrito em Hebreus que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele deu a ordem e essa geringonça cósmica aí funciona. E gira e roda. Eu não entendo o Lufa disso, eu fico pensando, os caras que estudam isso são loucos. Esses caras que descobriram essas leis que regem o universo são um bando de maluco. Eu sou tabaréu. Mas como é glorioso imaginar que Deus sustenta todas essas coisas com a sua autoridade, com a sua palavra, com o seu poder. Agora, quando pensamos... Muito obrigado, meu querido. Quando pensamos na autoridade de Deus lá nos céus, glorioso, governando tudo, nos encantamos. Mas quando essa autoridade desce e toma a figura humana, nós começamos a nos complicar.
O Senhor diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros oferecida nos sacrifícios. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Nós vivemos em uma terra onde há muita feitiçaria. Salvador tem muita feitiçaria. E eu vim de um contexto evangélico em que a feitiçaria era uma coisa extremamente abominável. Não apenas a feitiçaria, mas o feiticeiro. Assim, crente não pode ter amigo feiticeiro. Pode ter amigo adúltero, mentiroso, ladrão. Feiticeiro não pode. Era uma classe... Não é bem assim. É pecador, deve ser amado, e se deve proclamar a eles o reino de Deus. Mas por que essa aversão aos feiticeiros? Porque a feitiçaria aponta para uma sujeição a Satanás, um culto a ele. Aí o Senhor diz assim: a feitiçaria, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Por quê? Feitiçaria é culto ao diabo, a rebelião é culto a Satanás. Rebelião é seguir nos passos do diabo. Por isso Deus faz a comparação. Satanás se rebelou. Quem pratica feitiçaria cultua ele. Pois quem se rebela se posiciona com ele. E diz mais, diz: a obstinação, ou seja, a teimosia, a definição em seguir se rebelando, em seguir desobedecendo, é como o pecado da idolatria. Sujeito que se endurece e segue em desobediência e rebelião não é diferente daquele que vai lá no seu quarto, bota um santinho, acende uma vela e o adora. O Espírito Santo, amados, quer que nós resgatemos a percepção sobre estes pecados: idólatra, obstinação e rebelião, como Deus os vê. Feitiçaria e idolatria. Quando nós pregamos o reino de Deus e não pregamos o evangelho de ofertas, um dos motivos é que queremos atacar a causa do problema. Não queremos ser por aí podando a árvore, como dizemos. Não queremos atacar as consequências, as ações dos homens, mas ir na base do seu problema. E qual é a base do problema? A sua independência. Eu sou dono de mim. Há um discípulo entre nós que começou a pregar, a evangelizar uma família de mendigos que moravam embaixo de um viaduto. O irmão seguiu compartilhando a palavra com eles, levou cobertor, levou comida e sentava ali, expunha o evangelho para eles. Depois de um tempo, o chefe da família, que era uma família, disse assim: rapaz, você é gente boa, eu entendi tudo o que você disse, mas eu não quero isso não. Ele me perguntou por quê? O cara respondeu com essas palavras: porque eu quero continuar mandando em minha vida. Tinha nada a perder. Um miserável poderia aproveitar a boa oportunidade de encontrar um crente otário e aproveitar-se daquilo. Ter comida, ter cobertor, talvez uma casa, quem sabe os crentes ajudam. Mas ele entendeu que ali se estava falando de que ele precisava perder a sua vontade e submeter-se. E disse: não quero isso não. Se um pobre miserável como este não quer render sua vontade, ainda que tenha benefícios, e nós? Deus sabe do que está fazendo quando bate na raiz disto. Deus sabe que a nossa rebelião, a rebelião manifestada em nosso caminho, em nossa vida, é um princípio satânico que tem que ser combatido com toda a definição. Pois bem, Deus governa todas as coisas, não apenas a igreja. Deus governa o universo. E Deus estabeleceu princípios. Assim como Ele estabeleceu princípios
físicos, biológicos e químicos, as leis da física, da química e da biologia que atuam aí no mundo, Deus estabeleceu princípios espirituais. E a delegação de autoridade é um princípio espiritual. Por exemplo, Saul. Era gente boa ou era gente ruim? Vamos enumerar os pecados de Saul? Saul primeiro teve inveja e ciúmes. Um espírito maligno o atormentava. Tentou matar Davi várias vezes. O seu herói de guerra, né? Tentou matar o próprio filho. Mandou matar os sacerdotes, 80 sacerdotes, Saul matou. Depois cultuou ao diabo, invocou os mortos. Mas esse homem, separado de Deus, iníquo, amargurado em sua rebelião, era rei sobre Israel. Davi já tinha sido ungido também pelo profeta. E Davi sabia que em algum momento ele seria o rei. Davi sabia disso. Mas quando Davi teve chance de matar Saul, e apenas cortou um pedacinho do seu manto, e os seus homens disseram: tiveste agora a oportunidade, Deus o colocou nas tuas mãos. E Davi disse: como levantaria eu a mão contra o ungido do Senhor? Davi podia matar e dizer assim: fiz a vontade de Deus, matei um infeliz aqui, pecador. Vou ser rei mesmo? Usurpar antes do tempo aquilo que lhe estava proposto. Ele fala que o seu coração palpitava só por cortar o manto de Saul. Davi entendeu, amados. Deus colocou Saul, pois Deus que o tire, não sou eu. Não será minha mão que vai se levantar contra ele. Deus que intervenha. Ele deu autoridade, ele tira a autoridade. É ele. Então temos que entender que Deus não abre mão deste princípio. Nós vamos tratar desse assunto com mais detalhes na sexta-feira, provavelmente. Mas eu queria deixar sinalizado aqui algumas coisas importantes sobre isto. Eu quero pensar aqui em outro episódio bíblico. Você se lembra em Malaquias 3, quando Deus acusa o povo de estarem roubando a ele, e Deus os ameaça de amaldiçoá-los? Vocês percebem que o povo toma um susto quando eu disse: vocês são ladrões. Assim, em quem estamos te roubando, Senhor? Sabe por que eles se assustam? É simples. Nos capítulos 1 e 2 de Malaquias, vemos Deus denunciando os sacerdotes. E fala que lançaria no rosto deles os sacrifícios com seus excrementos, porque eles haviam se tornado reprováveis. Estavam fazendo a obra de Deus assim de qualquer jeito. Eram homens maus. E o povo via aquilo. E o povo sabia que no fim de tudo, os dízimos que eles traziam para o templo seria para benefício dos sacerdotes. Então o povo pensou assim: eu não vou sustentar vagabundo. E reteve os dízimos. O povo não reteve os dízimos porque estava com problema com Deus. O povo reteve os dízimos porque estava com problema com os sacerdotes. Mas o que Deus disse para o povo? Vocês me roubam a mim. Sabe por quê? Deus havia dito, bem lá atrás, no tempo de Moisés: os dízimos são meus, e eu os dei aos levitas. Eu os dei, mas são meus. E ninguém vai legislar em cima disso. Isso no tempo da lei. Não temos dízimos hoje. Mas eu acho interessante, amados, que era como se Deus dissesse assim: eu cuido dos sacerdotes infiéis, mas eu cuido também da nação infiel. Eu repreendo o sacerdote fiel, mas eu vou repreender a nação infiel. Na cabeça daquela nação, os sacerdotes eram infiéis e não eram merecedores daqueles dízimos. Não importava. Para Deus, os dízimos eram dele e ele decidiu dá-los aos levitas. Por isso, amaldiçoou o povo, porque o povo estava rebelando-se contra um princípio de Deus.
Eu acho que paro aqui. Nós queremos pontuar depois, no próximo momento, as diversas esferas da nossa vida em que Deus nos governa por meio das autoridades que Ele estabelece. E vermos as implicações práticas disso e também como Deus espera que as autoridades exerçam essa autoridade. Há um padrão para os que são governados e há um padrão para os que governam. E aquele que delegou autoridade exigirá destes que façam conforme Ele mandou. Exigirá daqueles que estão em submissão que acatem a autoridade porque Ele a estabeleceu. Mas isso falaremos com mais tempo e calma no próximo dia, essa semana ainda. Que Deus abençoe, amados.